Queremos saudar os irmãos na bendita paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez no domingo para podermos celebrar o nosso Senhor Jesus Cristo, celebrar aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. E vamos, nesse preciso momento, termos um coro. Terminado esse coro, estaremos orando, dando início desta forma o nosso culto dominical. Tu és o Messias, Tu és Jeová. Jesus, Tu és Pai e Ômega. Obrigado, nossos queridos irmãos, por nos apresentar este coro. Jesus, Tu és o Alfa e o Ômega. Queridos irmãos, o nosso tema de hoje é a família no propósito de Deus. A família no propósito de Deus. Estaremos sustentando este tema através do livro de Efésios, capítulo 5, versículos 19 a 21. Também iremos olhar para o livro de Gênesis, no seu capítulo 1, versículo 26 a 28. Vamos orar, pedindo que o nosso Deus possa nos orientar
possa guiar, também possam ser abençoados aos irmãos que estão em linha, conectados através desta plataforma. Oremos. Santo Deus, ó Pai, nós te louvamos, te agradecemos quando temos a oportunidade de chegar ao seu trono, ó Deus, para podermos celebrar, para podermos prestar este culto. Ó Deus, nós te agradecemos porque Tu és o Senhor das nossas vidas. Tu nos ama, Tu nos sustenta, a Tua misericórdia, o Teu perdão tem estado sobre as nossas vidas. Reconhecemos, ó Pai, que nós não vivemos pelo nosso esforço, mas a Tua misericórdia, o Teu amor está sobre as nossas vidas. Abençoe, Senhor Deus, a nós que estamos aqui, abençoe os irmãos que estão nos assistindo, participando, Senhor Deus, neste culto, de forma virtual. Nós queremos, ó Pai, que a Tua graça, a Tua misericórdia possa estar sobre eles. Abençoe-nos, ó Pai. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro de Efésios, capítulo 19, Efésios, capítulo 5, verso 19 a 21. Efésios, capítulo 5, estaremos olhando para o versículo 19 a 21. Creio que tenha encontrado esta passagem bíblica, o livro de Efésios, capítulo 5, versículo 19 a 21. Eu vou proceder à leitura. Diz o seguinte: e por falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Estamos no mês da família. Mês de maio é o mês pelo qual nós separamos para podermos falar especificamente da família. E hoje estaremos falando da família no propósito de Deus. Lemos aqui a passagem do apóstolo Paulo, uma exortação daquilo que ele pretende no seio das famílias, e falando em hinos, salmodiando, isso tudo para a glorificação do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. De igual modo, convido mais uma vez para poder olhar a passagem bíblica em Romanos, capítulo 11, no seu versículo 36. Mais uma vez, o Paulo exorta as famílias aqui, dizendo que porque dele e por ele, ou por meio dele e para ele, são feitas todas as coisas, ou foram feitas todas as coisas. A ele glória eternamente. Queridos, depois de Deus ter criado todas as coisas neste universo que nós hoje usufruímos, Deus, na sua criação, no primeiro dia, o segundo dia, o terceiro, o quarto, quinto dia, nós vemos no sexto dia Deus tendo criado o homem. Se recuarmos olhando ou analisando o primeiro capítulo do Gênesis, nós vemos aqui como nosso Deus criou o homem, com que propósito Deus, ao instituir o lar, lá no jardim do Éden, lá no princípio das coisas. Eu poderei convidar os irmãos que nos veem a pegar a sua Bíblia e olharmos o capítulo 1 do Gênesis para podermos analisar e estudarmos junto a família no propósito de Deus. Deus, ao criar a família,
Qual era o propósito que ele tinha dentro do seu coração, dentro do seu plano em relação à família? Em Gênesis 1, 26, nós vemos aqui o nosso Deus a colocar em prática aquilo que foi o seu plano. Diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. 27. Estou em Gênesis 1, 27, diz: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, e os abençoou. E Deus ainda disse-lhes: frutificai, frutificai e multiplicai, e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Queridos, aqui nós vemos o princípio de uma família. Nós vemos aquilo que o desejo, o fundo do coração do nosso Deus para com a família. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Criou Deus o homem à sua imagem, macho e fêmea os criou. Aqui nós encontramos dois seres, macho e fêmea. A introdução do lar. Verdade. Primeiro a ser criado foi o homem. Estamos a falar macho. Mas vemos aqui o segundo plano, vemos aqui ainda num paralelismo a criação também da mulher. Macho e fêmea os criou. É interessante como inicia o verso 28. E Deus os abençoou. Deus não parou apenas na criação do homem, ou seja, macho e fêmea, tendo-os criado. Mas nós vemos no verso 28, os abençoou. Queridos, a família é uma bênção de Deus. A família é o plano de Deus. A família expressa aquilo que o nosso Deus desejou desde o princípio da criação deste universo. Existem algumas coisas que esse homem, este casal, ainda poderiam fazer dentro do propósito de Deus. Deus, ao criar, ao instituir este casal, ao instituir o lar, também orientou-lhes naquilo que deveriam fazer. Frutificai, multiplicai. Nós encontramos aqui, tornai a encher a terra. Ainda vemos no verso 28. Frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai, dominai. Isto estava dentro do plano do nosso Deus para com o lar ou para com a família. Queridos irmãos, se formos ainda estudar a palavra do Senhor, naquilo que é o propósito de Deus para com a família, nós encontramos o Satanás a intrometer-se no plano de Deus. O Satanás a intrometer-se nas famílias. Até hoje, o Satanás intromete-se nas famílias. Até hoje, o Satanás procura destruir aquilo que é a ordem do desejo do nosso Deus. Podemos ver isso no capítulo subsequente,
de Gênesis, falo no capítulo 3, nós vemos aqui o Satanás a destruir aquilo que é a harmonia. No princípio, estava tudo em harmonia, estava lindo, havia felicidade, havia respeito um para com o outro, havia consideração um para com o outro, porque o homem e a mulher, sendo a imagem e semelhança de Deus, estava tudo lindo. E o Satanás não desejou isso. O Satanás não estava alegre ao olhar, ao ver essa harmonia que o homem tinha com o nosso Deus. Em Romanos capítulo 3, no verso 12, que eu vou poder ler, em Romanos 3, 12, nós vemos o Satanás a tirar aquilo que é a postura, aquilo que é a ordem, aquilo que é a harmonia. No versículo 12 de Romanos 3, diz o seguinte: porque todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Quando Satanás entrou, nós vemos o homem ou o lar a passar por algumas fases, essas fases não boas. No verso 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aquele lar constituído por homem e mulher pecaram. Satanás intrometeu-se e o homem e a mulher foram destituídos da glória de Deus. Naquele dia, qualquer um, ninguém sabe que dia é este que foi, mas quando o homem pecou, nós vemos Deus a tirar-lhes daquele lugar, que é o jardim. Deus lhes tirou do jardim, tirou o Adão e a Eva daquele jardim. O primeiro casal foram tirados, foram destituídos da glória de Deus. Queridos, a família ficou sem a glória de Deus. O pecado desqualificou-lhes diante do trono de Deus. Até hoje, o pecado desqualifica as pessoas, desqualifica o homem, a mulher. O pecado tira-nos da glória de Deus, tira o homem, tira a mulher da glória de Deus, desqualifica o nosso lar. Deus nos ama, ama a mim, ama você. Deus ama as nossas famílias. Deus nos ama. Nós vemos o amor de Deus expresso na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Em João 3,16 diz-nos: porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus expressou seu amor na pessoa do seu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus procurou restaurar a família, restaurar os seus filhos. E isso foi expresso com o nosso Senhor Jesus Cristo, lá na cruz do Carvalho. Ele carregou todo o pecado lá na cruz. Ele foi sepultado. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ele vive. Daí que podemos dizer também que as nossas famílias hoje vivem, têm o poder, têm a capacidade de viver, pois se Cristo vive, nós também vivemos. Eu vivo, tu vives, a nossa família vive, o nosso lar vive. Se pensamos que há coisas difíceis, se pensamos que há coisas que estão mortas, se pensamos que o nosso lar enfrenta derrotas, não são derrotas. A nossa família pode voltar a viver.
pode voltar a ter aquela harmonia conforme a nossa criação, conforme como nós fomos criados. Em Romanos 5, no versículo 17, diz o seguinte: porque se pela ofensa de um a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Bastar crermos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso lar, a nossa família volta a ter essa alegria. Queridos, realmente a família existe para cooperar com os propósitos de Deus, propósitos da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Se somos salvos, é para podermos anunciar aquele que nos salvou. E se não fizermos isso, somos comparados como homens e mulheres egoístas. Um lar egoísta. Enquanto o lar não anunciar aquilo que são os propósitos do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a nossa salvação, e também nós devemos anunciar aos que não têm a salvação. Este aqui é o grande propósito de um lar cristão. Anunciarmos a graça, anunciarmos aquilo que hoje usufruímos, que é a salvação. Anunciarmos a obra do Senhor. A família é um núcleo onde Deus é expresso na sua imagem. A nossa família, a tua família e a minha, nós somos um núcleo que expressamos a real imagem do nosso Deus. Aí somos desafiados. Que imagem nós expressamos na nossa família? Se nós somos feitos à imagem e semelhança do nosso Deus, a nossa família expressa a imagem. A nossa família deve expressar a imagem. Eu e você, nós constituímos uma família. Precisamos cada dia expressarmos a imagem do nosso Deus. A nossa família é o núcleo para poder expressar a imagem do nosso Deus. E se não o fazes, e se não o fazemos, precisamos refletir e voltarmos a buscar a imagem do nosso Deus. Hoje, podemos parar, analisar e dizermos como é que nós estamos como família. Lembre, em Gênesis 1:26, o que nos diz. Também lembre de João 1:12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Aí temos a responsabilidade de podermos caminhar, vivermos como filhos de Deus. Hoje, como é que está a sua família? Como é que a sua família coopera com os propósitos eternos do nosso Deus? Precisamos voltar a lembrar aquilo que foram as responsabilidades. Em Gênesis 1:26-28, lembra quando Deus criou macho e fêmea? A Bíblia nos diz que os abençoou e disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a. Quando falamos de frutificar, muitos começam a ter análises humanas, análises físicas. Frutificar, queridos irmãos, dar frutos. O nosso Deus queria que o primeiro homem, o primeiro lar, pudesse frutificar, trabalhar, dar frutos, que não fossem ociosos, preguiçosos. O lar não pode constituir-se com pessoas preguiçosas, mas sim que pudessem trabalhar, darem frutos. Queridos,
Disse o nosso Senhor Jesus Cristo, que toda vara que está em mim e que não dá frutos, Jesus disse que esta vara é cortada. Temos a responsabilidade de dar frutos, porque se não darmos frutos, se não frutificarmos, a Bíblia diz que somos cortados. Isso poderá ver em João capítulo 15. A nossa família precisa dar frutos. Queridos, não olhemos apenas o frutificar no âmbito, numa dimensão física, mas precisamos olhar na dimensão espiritual, em nós darmos frutos. Os frutos do Espírito. Se somos filhos de Deus, estamos em Espírito, precisamos dar frutos. O lar tem que ter o amor, o lar tem que ter o gozo, o lar tem que ter a paz, o lar tem que ter a longanimidade, o lar tem que ter a mansidão, a temperança, a benignidade. Isso precisa ser visto no nosso lar, no seu lar, na sua vida. Isso é que é frutificar. Não olharmos apenas frutificar na dimensão física, mas precisamos olhar na dimensão espiritual. Somos chamados a frutificarmos. O segundo aspecto é a questão de multiplicar. Deus disse para o primeiro homem, o primeiro lar, multiplicai-vos. É verdade que o mundo teria homens e mulheres, havendo também a necessidade deles mesmos se multiplicarem, ser um casal fecundo, um casal comprometido em poder ter homens, ter seres semelhantes ao nosso Deus, semelhantes a si mesmo. Esta dimensão física também pode ser olhada numa dimensão espiritual. Quando Deus disse multiplicai, não só na dimensão física, mas também numa dimensão espiritual. Queridos, disse Jesus, ide, fazei discípulos. Se hoje falamos a palavra do Senhor, somos fruto da dimensão da multiplicação. Os 12 discípulos, estamos a falar dos 11, mas o Matias, que também acabou fechando aquela lacuna deixada para o outro, que o traiu, passará a ser 12. Para hoje falarmos da palavra do Senhor, porque os 12 multiplicaram e o Evangelho chegou até nós. Se não multiplicassem, chegaria até nós. Se não multiplicassem, terias a oportunidade de ouvir o nome do Senhor. Somos os frutos de uma dimensão espiritual na multiplicação. Precisamos multiplicar. Cada um seja um fator para poder multiplicar. Se tu ainda não multiplicou, se tu não estás a fazer o papel espiritual para multiplicar, para ter discípulos, a sua casa, se não é o lugar de multiplicação, onde as pessoas à sua volta conhecem o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para aí, precisa fazer alguma coisa. Precisamos multiplicar, olharmos essa multiplicação num âmbito espiritual. Somos chamados a sermos discípulos, a produzirmos discípulos, a irmos até onde o mundo termina. Vamos multiplicar, vamos chamar e fazermos o papel de discípulos. Nosso Deus precisa de mais discípulos, precisa de uma família alargada, uma família que expressa aquilo que é a tarefa de sermos discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda diz encher a terra, é outra dimensão esta, encher a terra. É a igreja do Senhor que deve se expandir. Nós precisamos ir até os confins da terra. Lembra o que diz o apóstolo? Lembra o que diz o Atos 1:8? Sermos testemunhas, começando de onde?
Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra, que a nossa casa é esse Jerusalém que o nosso Senhor Jesus Cristo nos diz. A nossa casa é o Jerusalém. As pessoas à nossa volta, Samaria, ainda mais além que a Judeia. Queridos, o nosso lar precisa olhar esses aspectos. Aquilo que é o propósito do nosso Deus para com o nosso lar. Como é que está o seu lar? Será que o seu lar tem cumprido com os propósitos do nosso Deus? Em sermos homens e mulheres que são frutíferos, que levam o Evangelho, que levam a igreja mais além. Sua casa, o seu lar é um lugar de bênção. Deve ser um lugar de bênção. Jesus fez tudo, cumpriu com a promessa. Jesus veio restaurar os lares. Jesus veio buscar aquilo que estava perdido, para que hoje voltemos a ter alegria. Satanás destruiu, mas Jesus restaurou. Jesus trouxe-nos de volta. Se o seu lar ainda continua a viver de forma não desejada com o nosso Deus, você tem a oportunidade de voltar a buscar o Senhor Jesus Cristo. Tens a oportunidade de voltar a reconstruir o seu lar. O seu lar não está destruído. O seu lar não está abandonado, desajustado. Você que está desajustado. Você que está fora dos caris. Você pode voltar a colocar a alegria, o gozo no seu lar. Cristo suportou tudo e todos lá na cruz do Carvalho. A sua família precisa voltar a sentir a alegria, o gozo, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há males que não podem ser acertados. Não há coisa que não pode ser apagada. Nosso Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele pode estar pronto para poder te receber. Diz o apóstolo Paulo através de Romanos, em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Você não pode permanecer no pecado. Reconstitua a sua família. Disse Jesus também: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Abra a porta. O seu lar precisa abrir a porta para que Cristo possa entrar e juntos cear. Abra a sua porta, abra o seu coração. Vivam os propósitos do nosso Deus, para que Ele possa ser glorificado na sua casa, no seu lar e as pessoas que estão em sua volta. Que o vosso lar expresse a glória do nosso Deus, expresse de que nós somos homens e mulheres abençoados. Se fizermos isso, sim, podemos voltar a usufruir da passagem do apóstolo Paulo, no seu capítulo 5, de 19 a 21. Isso podemos falar com viva voz. Se voltarmos a ter todos esses passos, podemos sim voltar a falarmos juntos o Efésios capítulo 5, de 19 a 21, que diz o seguinte: falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor o vosso coração, dando graça a Deus por tudo, ao nosso Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que o nosso lar precisa expressar. Que Deus nos abençoe. Precisamos buscar ao nosso Deus, reconstruindo o nosso lar, dando graças a Deus, glorificando ao nosso Deus lá no nosso lar, na nossa família. Que Deus nos abençoe. Oremos.
Te agradecemos, nosso Deus, pelo tempo e pela palavra que o Senhor tem nos dado. Abençoa a nossa família, abençoe as famílias que nos veem, abençoa a sua igreja. Que voltemos já a viver os seus propósitos, no nome de Jesus. Amém.